Paraíba não foi o de Cabedelo? Eu não sabia, mas fiquei sabendo aqui, é claro. Pois é, o primeiro porto da Paraíba foi construído em Mamanguape. E eu quero te convidar agora para fazer uma viagem ao passado, numa matéria bem especial que a gente preparou. Vamos conferir. Mamanguape é uma cidade onde cultura e história são marcantes. Basta dar uma voltinha na rua para se deparar com um artista da terra. Dá para fazer uma coisinha? E o povo vem de todo trazendo sua família. Eu me chamo Maria das Dores, o povo chama Titilha. Hoje ela é uma escola, mas já foi o Teatro Santa Cecília. Do outro lado da rua, ali bem pertinho, está o prédio onde funcionou o primeiro teatro da Paraíba. Essa imagem que você está vendo é onde funcionou o primeiro teatro da Paraíba. Era o Teatro Santa Cecília, aqui em Mamanguape. Hoje só resta essa fachada aí, que ainda é original. Essas entradas de ar que a gente está vendo aí, elas foram feitas para entrar ar, e esse declínio, esse pequeno declínio que cada placa dessa tem, era justamente para evitar que a água da chuva entrasse no teatro. E aí, hoje, funciona uma escola, já passou por várias reformas, esse prédio já foi prefeitura, já foi outros órgãos, e hoje é uma escola municipal toda reformada. A secretária de Cultura para a gente aqui, ela sabe muito essa história, vai falar para a gente essa polêmica entre Areia e Mamanguape, mas aqui a gente está vendo que a história, o prédio está aí, se mantém com a mesma fachada, né? Pois é uma polêmica grandiosa, a Areia faz a defesa dela e nós fazemos a nossa, inclusive pautado nos registros que os livros contam, não é? Relatam muito bem. Realmente aqui o Teatro Santa Cecília, que foi palco de grandes peças, grandes encenações, advindas inclusive da Europa e também do Rio de Janeiro, que vinham aqui se apresentar principalmente peças abolicionistas. Mamanguape, um dos municípios primeiros a encampar nessa luta contra a escravidão, e aqui muitas peças foram apresentadas. Então, assim, o Teatro Santa Cecília, com seus registros de 1850 de suas apresentações, então 9 anos muito antes do que o de Areia, né? Com todo respeito aos nossos amigos conterrâneos lá de Areia também, mas o teatro mais antigo da história da província da Paraíba é aqui o Santa Cecília, é aqui sim em Mamanguape. Outro local indispensável numa visita a Mamanguape é a Casa do Imperador. O casarão com amplo jardim transmite aquele clima de nobreza. A estátua de Dom Pedro II no local comprova isso. O imperador esteve aqui e se hospedou no casarão, que hoje funciona como prefeitura da cidade. Mamanguape era tão importante na época do Império economicamente que atraiu até a visita do imperador Dom Pedro II em 1859. E ele veio justamente para esse casarão aqui. E depois da visita de Dom Pedro, é que surgiu o Barão de Mamanguape. Ele visitou a cidade, gostou tanto, que deu o título de Barão de Mamanguape a Dr. Flávio Clementino da Silva Freire. Na época ele era o administrador da província. E nessa excursão, vamos dizer assim, que Dom Pedro II fez pelo Nordeste, ele veio aqui em Mamanguape justamente atraído pelo fator econômico. Era uma cidade muito econômica no estado. Ela tinha uma forte ligação entre Areia, Mamanguape e Recife. Nem se falava em João Pessoa nessa época. O centro comercial era justamente aqui. Agora vamos entrar aqui no casarão onde Dom Pedro se hospedou, e ele chegou aqui com 200 pessoas na comitiva e foi acolhido aqui nesse casarão. Veja só, beleza. Hoje funciona a prefeitura municipal da cidade. Casarão aqui ainda com aspectos da época, foi restaurado, é claro. Dá pra gente ver as paredes bem largas. Tem essa escrivaninha aqui, que é da época, essa cadeira de couro, o piso da cadeira é couro de boi, né? Couro de gado. Tem aqui esse púlpitozinho, que é da época, essa cristaleira também, o pessoal preserva. Aqui são livros de história da cidade. Temos aqui também, para homenagear o imperador, uma réplica de coroa, só apenas uma réplica, né? E muito material aqui que marcam a visita histórica de Dom Pedro II, que passou uma noite aqui em Mamanguape, inclusive visitou escolas, visitou vários locais aqui, e na época ele se admirou muito, porque tinha uma escola primária na época aqui que já ensinava latim, e isso foi registrado até no diário de Dom Pedro, quando ele voltava para o Rio de Janeiro. Detalhe, veio com 200 pessoas do Rio de Janeiro para cá, a cavalo. Durante a visita do imperador à província da Paraíba, ele foi recebido em diversas cidades, entre elas Mamanguape.
E esse casarão é um casarão que pertencia a uma grande família da cidade, a família Albuquerque. E dentro da tratativa com o Barão do Mamanguape, foi escolhida para receber o imperador durante a estadia dele em Mamanguape. E aí ele passou a noite, foi muito bem recebido, inclusive ele relata isso no seu diário de viagem. E teve, inclusive, o beijamão, que era aquilo que é de tradição, foi feito para a recepção do imperador na cidade de Mamanguape. Ele ficava lá e a filha de gente ia beijar a mão dele. Possivelmente dessa forma. Mas o que está relatado, inclusive, pelo próprio Dom Pedro, é que Mamanguape o recebeu com as pompas merecidas para o imperador. E ele chegou aqui com muita gente, 200 pessoas. 200 pessoas. Esse povo ficou todo nessa casa, não? Possivelmente entre essa casa e alguns outros casarões que tem na região, que devem ter auxiliado no abrigo a recepção que teve do imperador. A história da Paraíba tem que ser contada a partir de Mamanguape, porque Mamanguape é um dos municípios mais antigos e foi uma das maiores economias do estado. Mamanguape, na época de seu apogeu, ele era um grande produtor de algodão e de óleo de mamona e uma das maiores economias da província. Então, o imperador, ao visitar, visitou uma cidade muito rica, próspera e que lhe deu a recepção necessária. Então, foi esse ambiente que foi encontrado por Pedro na visita que fez à província da Paraíba. Paredes com 65 centímetros de largura e os móveis antigos nos levam ao tempo do imperador. Nas ruas centenárias de Mamanguape, existem muitas construções que guardam registro de sua importância histórica. Isso pode ser visto nos casarões, nos azulejos portugueses, nos lampiões na frente das casas, nas belas igrejas no estilo barroco, que ainda existem hoje, e nas construções de engenhos de cana-de-açúcar. O município sede da região metropolitana do Vale do Mamanguape é uma cidade histórica com grande importância na colonização da capitania da Paraíba. O município teve um território que inicialmente compreendia todo o Vale do Mamanguape. Cidades como Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição já foram território de Mamanguape. A cidade banhada pelo rio, que deu origem ao seu nome, também foi a primeira a ter um porto no estado da Paraíba. Nós estamos agora às margens do rio Mamanguape. Esse rio tem uma importância econômica e história muito grande para o município de Mamanguape. Era através dele que a riqueza de Mamanguape era escoada para Recife e até para a Europa. E foi justamente no rio Mamanguape que foi criado o primeiro porto da Paraíba, que recebeu o nome de Salema. O porto de Salema foi muito importante no crescimento da cidade com a exportação e importação entre os séculos 19 e 20. O Mamanguape comercializava diretamente com a Praça de Recife. E isso gerou desconforto com a fazenda paraibana, né? Com a fazenda ligada à capital. Porque o Mamanguape, por ter porto, comercializava diretamente com Recife. Não passava por João Pessoa. Não passava, na época, Paraíba, né? Não era João Pessoa. E não deixando, portanto, os tributos, né, aferidos com essas relações comerciais. Isso desagradou. Só que as elites locais aqui do Mamanguape eram poderosas. Fortíssimas. Exatamente. O historiador também falou sobre a importância histórica e econômica de Mamanguape no cenário nacional. O Mamanguape, em meados do século XIX e no último quartel do século XIX, chamou a atenção no cenário nacional. E o ponto fulcral de tudo isso, símbolo, para atestar esse fervor econômico, social e político, seria a presença de Dom Pedro II aqui na cidade. Fato esse que ocorreu em 27 de dezembro de 1859. Então, Mamanguape era uma cidade que trabalhava muito com o algodão, a cana-de-açúcar, e
produziu uma sociedade cujo valor, né, o quilate político teve repercussão a nível nacional. Aí, muito bom a gente conhecer um pouco da nossa história, né? Eu costumo dizer que história é reconhecer de onde nós somos, de onde nós viemos, as nossas raízes. Muito importante aí a história de Mamanguape. Parabéns, Jamaci, pela reportagem maravilhosa aqui para o nosso programa, viu? Pessoal, agradecer o carinho e a audiência de todos vocês que ficaram ligadinhos no nosso programa. São 9h09 da manhã.